absurdo que no Brasil se discuta um acerto do árbitro por ódio que as pessoas têm pelo Flamengo, inclusive jornalistas, ódio pelo Flamengo, distorcendo os fatos, desrespeitando a profissão em alguns casos, de forma cretina, quando deveríamos estar discutindo, como bem escreveu o Lúcio de Castro no seu Twitter, a atitude do jogador. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E a partir de agora, vamos comentar tudo que a imprensa segue repercutindo sobre o Mengão. Ontem teve aquela polêmica, na verdade no sábado, né? Teve a polêmica gigantesca envolvendo o Flamengo, que foi aquele pênalti marcado a favor lá, onde o jogador do Criciúma mostrou a bola bateu na outra, aquela confusão toda que vocês já acompanharam, não tem por que ficar explicando novamente. E o Mauro César resolveu ali comentar a situação. A gente viu que boa parte da imprensa acabou ali criticando o Flamengo, criticando ali a escolha do juiz, mas depois ficou explicado que realmente foi pênalti, a marcação foi justa e o Mauro César acabou falando um pouco sobre tudo isso, né? O ponto de vista dele sobre aquela polêmica e citando um pouco ali tudo o que aconteceu, explicando bem daquele jeito bem incisivo do Mauro, né? Que é legal a gente acompanhar. Vamos deixar na descrição o link do canal Esporte para que vocês possam acompanhar a live onde retiramos esse trecho, para que vocês possam acompanhar tudo na íntegra. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal, pois assim vocês ajudam bastante o nosso crescimento. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o Mauro César falou. A análise dele está muito boa para variar. É parado? Não, se ele dá uma pica para fora do campo, segue a jogada da mesma maneira. Não está interferindo na jogada. Se você olhar no meu Instagram, no meu Twitter, eu recuperei os instantes finais de Palmeiras 4, Flamengo 2, Copa do Brasil de 99. Depois o Botafogo eliminaria o Palmeiras e faria a final daquela edição com o Juventude, que foi campeão. E o Flamengo e o Palmeiras fariam outra final naquele ano, né, de Copa Mercosul, que o Flamengo venceu lá no antigo Palestra Itália. Ano do título da Libertadores do Palmeiras, né? E nesse jogo da Copa do Brasil, foi um jogo muito controverso, que o Flamengo reclamava de falta do goleiro, no gol do Euler, gol da classificação e tal. Nos instantes finais, da transmissão da TV Bandeirantes, o repórter, cujo nome eu não consigo lembrar, não consigo identificar a voz, melhor dizendo, ele fala: o banco do Palmeiras jogando bolas dentro do campo. E você vê a bolinha passando para lá e para cá. Para lá e para cá. Isso era uma prática comum, varziana e muito comum de alguns técnicos aí, de uma mentalidade um pouco mais atrasada, de um futebol de um outro tempo. Varziana mesmo, no sentido pejorativo da coisa, né? E foi por isso que, a partir mais ou menos da Copa de 98, a FIFA começou com aquela conversa de dar dinâmica ao jogo, acelerar o jogo, priorizar o jogo. E depois veio essa recomendação, ou seja, o árbitro não é obrigado a parar, porque você daria ao gandula ou a um torcedor fora de campo, nem foi o caso, o bobalhão lá, eu acho um bobo, aquele cara fica de costas pro campo e joga a bola para cima. Para mim é um bobo. Virou herói da torcida do Flamengo ali, para parte dela, mas eu acho que esse tipo de torcedor é um bobo. Vai ao estádio para quê? Para aparecer em rede social ou para incentivar o time? Bobo. Mas o bobo joga a bola para cima. Não foi nem de propósito, ele jogou sem olhar para o campo. Mas você pode ter um torcedor perto do gramado, ou um gandula, que deliberadamente pode ficar com a bola e atirar a bola dentro do campo no momento em que um lance perigoso vai acontecer. Vamos imaginar, por exemplo, que isso acontecesse no jogo do Pacaembu em 2012, Corinthians e Vasco. No momento que o Diego Souza corre com a bola em direção ao Cássio, o gandula, orientado atrás do gol e treinado, uma hipótese, tá, gente? Não fiquem chateados, corintianos, nem julga que fure. Não estou dizendo que o Corinthians pensaria nisso. Estou dando um exemplo que é um lance clássico e que leva uma eternidade a caminhada do Diego Souza até o Cássio. Talvez o Cássio não fizesse a grande defesa se um gandula mal intencionado, orientado, jogasse uma bola dentro do campo para parar o ataque. E basta jogar a bola dentro do campo para parar o jogo? Não. A não ser que ele, numa atacada de sinuca, desarmasse o jogador do Vasco com a bola. A jogada prosseguiria. Essa mudança foi feita por isso, para priorizar a bola rolando. A bola não está na direção do Barreto. Ele muda a trajetória, vira o corpo, ajeita a perninha esquerda, chega a dobrá-la e chuta, chapa a bola, dando uma atacada de sinuca. É absurdo que no Brasil se discuta um acerto do árbitro por ódio que as pessoas têm pelo Flamengo, inclusive jornalistas, ódio pelo Flamengo, distorcendo os fatos, desrespeitando a profissão em alguns casos, de forma cretina, quando deveríamos estar discutindo, como bem escreveu o Lúcio de Castro no seu Twitter, a atitude do jogador, que ao invés de tentar disputar a bola, impedir a jogada do jogador adversário, que era o Cebolinha, ele se aproveita da presença da bola e chuta essa bola contra a bola do jogo de forma deliberada. Essa deveria ser a discussão, somada ao desconhecimento da regra.
Porque ele fala depois, ele diz que chutou a bola para chamar a atenção do juiz, algo assim. Foi isso mesmo? Ou seja, ele prejudicou o Criciúma, que não merecia perder. O Flamengo fez uma partida ridícula. Especialmente no primeiro tempo. Ridícula, ridícula. E sem nenhuma atenuante, porque os jogadores voltaram da Copa América, o Cebolinha voltou de contusão, só não tinha o Bruno Henrique, que hoje é um reserva. O Flamengo estava com o time inteiro em campo. E jogou nada. Isso que o Tite tem que explicar, sem dúvida alguma. A atuação foi péssima, péssima. Não pode jogar dessa maneira. Foi indesculpável a péssima atuação. E, na minha opinião, não merecia vencer. Eu acho que não foi pênalti também no Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta se joga antes do contato, ele já está caindo. Enfim. Mas é bizarro que se discuta um acerto do árbitro. Chegamos ao ponto que se discute um acerto. Mas se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar que em 2016, no jogo Atlético Cruzeiro, no Estádio de Independência, Robinho, então atacante do Galo, chuta a bola que estava em campo, a bola invasora, contra outra bola, e foi divertido. Falta foi marcada. Em 2019, o Renier faz o gol da vitória do Flamengo no Castelão contra o Fortaleza, um dia que o Jorge Jesus colocou um time cheio de reservas. Esse jogo até desmente a falsa versão, né? Como tem falsas versões por aí, de que o Jorge Jesus não poupava os jogadores. Poupava sim. Ele pensando no jogo contra o Grêmio, na Copa do Brasil, na Libertadores, semifinal, primeiro jogo, ele coloca vários reservas. O Renier faz um gol de cabeça, que é o gol da vitória. Se você olhar o vídeo por trás do gol, na hora que ele cabeceia, a bola entra, tem uma bola jogada por alguém, não sei se o Gandula, alguém atrás do gol, lá em Fortaleza, dentro do campo. Não para a jogada, segue a jogada. No ano passado, no jogo do racismo, como ficou conhecido, quando chegou ao ápice do absurdo, o nível de ofensas ao Vinícius Júnior, Valência e Real Madrid, um jogador, uma bola entra no campo, um jogador do Valência, não lembro o nome dele agora, chuta a bola contra a bola que está com o Vinícius, e ele é advertido e é marcado uma falta, porque foi fora da área. Ou seja, existem outros lances iguais, só que fora da área. O cara acertou. Gente, o árbitro foi super convicto, marcou na hora, ele acertou. A bola não está na direção. E se ele faz isso e aquilo? É muita forçação de barra para tentar caracterizar como erro o que foi um acerto. Numa noite em que tivemos, tarde e noite, 3 jogos dos 3 times mais bem colocados na tabela, com polêmica, assim, no mínimo polêmica, o Juca acho que foi, eu acho que não foi, do Arrascaeta. Tem esse lance também, que é bem discutível aí, do Léo Pereira e do goleiro do Criciúma, né? Da voadora que ele dá, se ele acerta a bola primeiro, acerta a cabeça, é pênalti, não teve VAR, não teve nada. Teve o gol muito mal do lado do Cruzeiro, aquilo foi um grande absurdo, quer dizer, outro erro de arbitragem, né? E teve uma jogada do Barbosa com o Luca, no jogo Botafogo e Inter, que não teve repercussão, mas que é bem discutível, né? O Luca, atacante que vem do banco do jogo do Internacional, chuta a bola e o zagueiro argentino do Botafogo vai tentar e meio que acerta uma solada do joelho do cara. Esse lance também não teve nenhuma repercussão. Então tem lances e mais lances aí que você pode discutir. Alguns absurdos até. Mas o acerto do árbitro virou a pauta. Por quê? Porque foi o Flamengo. Porque foi o Flamengo. Então vão se criando narrativas. Já aconteceu isso com o Corinthians em outros momentos da história. Clube de muita torcida, quando tem uma possibilidade de estar em evidência, isso acontece. Só que agora envolve até a imprensa. Tem gente que não viu o jogo e tem opinião. E não tem vergonha, cara. Não tem vergonha. Tem gente que trabalha em outras áreas que não é o jornalismo esportivo e acha que pode fazer gracinha e propagar falsas informações sobre futebol. Eu quero ver se vai fazer gracinha quando for falar sobre aquilo que descobre de fato, como a eleição dos Estados Unidos, como tem um lá da TV Globo lá, não é o Guga Chakra, não, o outro, da Botafoguense. Quer dizer, os caras colocam coisas que não são verdadeiras, cara, na rede social, para ganhar engajamento. Qual é o intuito? Qual é o compromisso com os fatos? Que vergonha, que constrangedor, que coisa feia. E não tem VAR que dê jeito nessa turma. O torcedor fica ali, né, embarcando nessa onda e, digamos, modificando a realidade para vender uma narrativa que lhes convém, né, de como se tivesse havido um favorecimento. Houve um favorecimento, sim, feito pelo jogador Barreto, que foi tolo ou esperto demais. Como diriam os antigos, né, todo malandro tem seu dia de otário. E eu quero dizer ao Zé Trajano que eu me lembro muito bem do Balança, mas não cai. Inclusive da vinheta, que era balança, balança, mas não cai. Eu vi muito. Era molequinho, mas me lembro muito bem. Era ótimo. Porque o Mauro é bem mais velho do que eu. Como, aliás, é nítido, né? Percebe-se claramente. Então tá aí, né, a análise contundente do Mauro César, onde ele fala um pouco sobre a imprensa, né? A gente viu que a mídia, muitos torcedores de outros clubes resolveram ali criticar o Flamengo, procurar motivos. A gente viu muitos debates ali de torcedores indignados. O próprio Rica Perrone depois fez uma live ao final da partida para falar que ele não concordava e tudo mais.
Hoje mesmo a gente postou um vídeo aqui do programa lá do Jogo Aberto, os comentaristas ali querendo que não fosse pênalti, porque tinha uma segunda bola em campo e tudo mais, tinha que parar o jogo, aquela confusão toda que vocês bem puderam acompanhar aqui no canal. Muitas confusões envolvendo esse jogo entre Flamengo e Criciúma, o que seria apenas mais um jogo, uma partida que poderia ser muito tranquila para o Flamengo, até porque apesar de não jogar no Maracanã, era o mandante, ou seja, o Flamengo é mandante em qualquer lugar, o estádio lota. E nesse caso foi em Brasília, por sinal um gramado bem ruim lá no estádio de Brasília. Mas é isso, o Flamengo foi lá, conseguiu a vitória nesse jogo polêmico, com a ajuda gloriosa ali da torcida, que jogou essa bola e foi parar no meio da área. O Barreto acabou cometendo esse erro aí, 2-1 pro Flamengo, um resultado muito bom que põe o Mengão ali na terceira colocação. E ainda tem um jogo a menos contra o Internacional. Daqui a pouco voltaremos com mais novidades. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!